pecuária começou no Brasil a partir da importação pelos portugueses, entrando via Pernambuco, Bahia e São Paulo. A pecuária, então, imediatamente agregou-se à sistemática da produção do açúcar em Pernambuco, tanto como força de trabalho, como também para a alimentação. E assim chegam também animais para criatórios de subsistência inicialmente, né? Então chegam animais para criatórios de gado caprino, gado ovino, não é? E o gado vacum, que é o boi, né? O boi e a vaca. Então eles chegam como subsistência, como forma de alimentar, não é? Não matando o animal, mas preservando o animal com leite. Após um edito real, onde Portugal proibia a criação de gado na área de cana-de-açúcar, então a pecuária foi obrigada a se afastar das áreas produtivas de açúcar. Essa área, então, correspondia justamente à área do Agreste do nosso sertão. Então, você não podia criar gado próximo à plantation de cana-de-açúcar por determinações legais e técnicas. Então, o gado tem que ir um pouco mais para dentro. Mas, à medida que a pecuária expandiu, houve a necessidade, então, de haver uma maior facilidade do transporte do gado. Então, surgiram três estradas principais no estado de Pernambuco. A primeira é a que hoje em dia mais ou menos corresponde a traçado da BR-101. Saindo de Olinda, ia atravessar a Rua Bibiribe, chegava no Pasmado, que é Cruz de Rebouça, e seguia até Mamanguape, na Paraíba. A segunda estrada é a estrada que eu chamo de Capibaribe, Paraíba, Pajeú. E o outro caminho foi feito através do bispo Azeredo Coutinho, em 1803, quando contratou uma pessoa para melhorar as condições da estrada já pré-existente. Se você andar do sertão da Bahia ao sertão do Ceará, incluindo Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, Alagoas, você vai ver que o hábito alimentar é o mesmo. Bem, eu acho que a questão da comida ela é a primeira chave, o primeiro grande momento da relação homem-natureza. Porque, na verdade, todas as formas de relacionamento com o meio ambiente, seja com a água, a descoberta do fogo, a caça, a colheita de frutos, folhas e tantos outros processos, vai se dar exatamente nessa tentativa de aproximar o meio ambiente através do que chamamos de ingredientes, para que eles possam, então, representar uma série de coisas. A gastronomia, ela começa a contar a história de um povo a partir daquele que planta. Só que, às vezes, isso não é percebível porque não estamos acostumados a pensar no ingrediente antes do prato. A comida é exatamente isso. Ela é uma forma de você entender melhor, de chegar melhor, de interpretar melhor o outro. Há uma tendência maior para a chamada pecuária leiteira, cada vez mais as propriedades, tanto no Agreste já é há muito tempo, mas principalmente no sertão, voltasse mais para a produção de leite. É uma maneira do sertanejo agregar a sua economia diariamente, e isso é importante, diariamente, algum valor.
a produção familiar, ela mantém essas pessoas no campo e permite a elas de ter ainda uma autoestima, né? e de viver dessa atividade. Mesmo com pouco recurso, é uma atividade que infelizmente hoje não dá muito retorno para o produtor, mas ela mantém ele vivo, né? Em concordância com a sua cultura, né? Com a sua família. Então isso é interessante. Já em 1581, em Pernambuco, temos os primeiros traços referenciando a produção de queijo aqui no estado. E o queijo de coalho nessa região do Agreste, que é uma região específica, a maior bacia leiteira do estado, que representa 70% da produção de leite do estado. Então é um queijo que a gente poderia considerar que é um queijo que tem uma massa prensada e uma raridade no queijo daqui. Inclusive isso é uma raridade até nível mundial, é que o queijo ele não é redondo. Você pode ver, no mundo inteiro, geralmente o queijo é redondo. Então aqui, o queijo de coalho, né, do Agreste e de Pernambuco, ele é retangular. A forma de consumir o queijo também é uma coisa bem interessante. Ele é consumido geralmente assado, né? Ele tem essas particularidades, né, tanto na parte de produção como no formato, e como na parte de consumir, né, tradicional. Você não leva, obviamente, apenas, né, o queijo, você leva o sertão, você leva a cultura sertaneja, você leva processos identitários, você está comendo queijo, mas está comendo toda uma história, todo um processo de civilização. São esses meios que a própria natureza oferece e que o homem do sertão ele tem essa capacidade de observar os movimentos da natureza e transformar isso em conhecimento para si e também para os outros, né? O homem ele é muito inteligente, ele é muito perspicaz, ele absorve essa inteligência que a própria natureza oferece e aí utiliza ela para um meio de sobrevivência e aí coloca isso na sua própria vida, na fabricação dos seus utensílios, na criatividade da culinária e aí vai para a poesia, para a música e para as expressões como um todo. Uma grande característica da cozinha sertaneja é o máximo aproveitamento dos insumos, né? Você come tudo do bode, né? O couro vai ser curtido, vai servir para alguma coisa, para encorar desde um pandeiro até fazer alguma peça de vestuário, para forrar um banco, para ter tantos usos dentro da casa ou dentro de outros espaços. O couro forneceu indumentária para a lida do campo, o vaqueiro, etc. Para os móveis de antigamente eram todos de couro. O traje do vaqueiro, assim, o traje tradicional do vaqueiro, ele tinha uma função muito básica, que era a função de proteção, né? Ele servia para proteger as cavalgadas nas áreas tão espinhosas, né? Eu ia muito no Mercado São José, né? Minhas primeiras matérias-primas eu comprava no Mercado São José. E aí eu via aquela sandália que o sertanejo usava, né? Que ele cobria os dedos dos pés. Um couro de extrema qualidade e um couro produzido lá em Petrolina e Serra Talhada. Coisa que muito pouca gente sabe, mas existe uma produção de couro para o universo da moda naquela região gigante. São cerca de 700 peles de bode dia. É uma produção considerável e que vai para um mercado nacional e internacional. O Brasil exportou, ano passado, 2 bilhões de dólares de couro. Ou seja, a civilização do couro é única. Nas últimas décadas, o sertão tem sido cada vez mais presente, né? A cultura sertaneja está cada vez mais presente e, digamos assim, eu diria até dominante, porque a cultura sertaneja, digamos que, na minha opinião, invadiu a grande cidade, né? Eu acredito que, se nós preservarmos os nossos símbolos, a nossa cultura, o nosso folclore principalmente, nós estamos dando um grande passo de manutenção dessa sertanejidade, desculpa o neologismo, mas a maneira de ser de sertanejo.